Amém ou não amém? Amém, amém. Glória a Deus por isso. Bom demais ouvir Giovanni, bom demais ouvir André louvando o Senhor, Glaucio exaltando ao Senhor nosso Deus, Cláudio e companhia, o Ministério de Adoração. É muito bom adorar ao Senhor. Domingo passado eu não estava aqui, fui fazer um casamento em Búzios, aliás, uma cerimônia lindíssima, ali na praia da Tartaruga. Montaram um lugar com um bar como fundo, e foi um momento lindíssimo poder celebrar um casamento ali de Álvaro e Angelita. Foi muito, muito bom mesmo e muito emocionante. Viemos a Petrópolis, depois viajamos, e ontem foi o casamento do Paulo César do Grupo Logos, e nós estávamos lá num momento também excelente. Paulo casou-se de novo, já há mais de ano. Nilma veio a falecer e ele casou-se com Artemis. Artemis era esposa de Carlos. Pastor Carlos, era professor do Seminário Palavra da Vida, lá em São Paulo, e nós estivemos ontem lá na Estância Palavra da Vida, e foi bom rever o lugar. Já estive lá antes pregando, e foi muito bom. Pastor Nerval, irmão da Nilma, cunhado do Paulo, fez o casamento dele ontem, e também seu filho, pastor Lucas, juntos celebraram o casamento. Estivemos ali, eram 100 pessoas convidadas, os parentes, e a Missão Logos, somente esses estavam presentes ali. Eu e Lecimar tivemos o privilégio de representar a igreja e de estar ali, de rever tanta gente ao longo do ministério da Missão Logos. Pelo menos durante 13 anos estivemos pregando nos acampamentos do Grupo Logos. E ontem à tarde saímos de lá e chegamos aqui à noite, mas com muita saudade da igreja, com muita vontade de rever os irmãos e de estar aqui, para poder estar aqui nesta manhã adorando ao Senhor nosso Deus. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: estou esperando a projeção. Esses dias me perguntaram: pastor, por que não coloca sempre as letras dos hinos e o texto bíblico na transmissão para a gente poder ler em casa? Ele até pode fazer, acho que é possível fazer isso, mas você não tem Bíblia? Disse: tenho. Você não tem cantor cristão? Disse: tenho. Você não tem inário? Disse: eu tenho. Não. Falei: por que você não pega e não acompanha, não lê? Você deixa de ser preguiçoso, você não está nem indo ao templo. Você ainda em casa não quer nem pegar a Bíblia, nem o cantor cristão e nem o inário. Você deixa de ser preguiçoso, rapaz. E foi, que se colocasse era mais fácil, né? Que gente má acostumada, preguiçosa, não quer ter nem o trabalho de abrir a Bíblia para poder acompanhar a leitura bíblica. Quer tudo em casa, pronto, na mão. Daqui uns dias ele vai perguntar: não dá para mandar o diácono vir aqui servir a ceia para mim, pastor, durante o culto? Porque dá um trabalhão colocar o cálice, o pão. Irmãos, temos que fazer a nossa parte, e a mensagem desta manhã fala exatamente sobre isto. Qual é a sua parte? Josué, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim o Senhor a Josué: não te mandei eu não te mandei? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos repetir? Vamos ler conforme a projeção que temos aqui? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado,
porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Amém? Com você é contigo, não é isso? Deus vai estar com você, Deus vai estar contigo. Vamos juntos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã ensolarada aqui em Petrópolis. E, ó Deus, nós pedimos que onde quer que a palavra do Senhor chegue, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nos outros países, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, que haja a luz do Senhor em cada coração, em cada família, em cada lar, que a bênção do Senhor repouse, ó Deus, sobre todas as pessoas, que nessa transmissão ao vivo, ou quer, ó Deus, posteriormente consultando a internet, que a palavra do Senhor ilumine os corações. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Há muitos anos atrás eu assumi a primeira igreja batista em Cabo Frio, para pastoreá-la, ainda muito jovem, com 26 anos de idade. Depois de um tempo a igreja comprou uma Kombi. Foi a primeira Kombi comprada pela igreja. E aí, um certo dia, percebi que a seta, um irmão motorista da Kombi me avisou que a seta não estava funcionando. O comando de seta tinha problema. E na manhã do dia seguinte, perguntei ao zelador, ao irmão Edmar: Edmar, você conhece algum eletricista de automóveis? E ele disse: pastor, o Carlinhos é o melhor eletricista que há aqui em Cabo Frio. E aí, perguntei onde era, ele me deu as referências, peguei a Kombi da igreja e levei até a oficina do Carlinhos. Quando cheguei lá, disse a ele o que estava acontecendo. Ele olhou para a Kombi, mandou ligar o comando de seta, e ele disse: o problema é no relé. E ele então deitou-se ali por debaixo do volante, retirou uma peça e disse: vá até a Magno Auto, existe até hoje em Cabo Frio, vá até lá e compre este relé. E eu prontamente fui, era perto, fui andando, comprei, disse: eu quero essa peça aqui. E o rapaz foi até a prateleira, olhou a referência, me deu, eu paguei e fui até a oficina. Quando cheguei lá, o Carlinhos pegou a peça, colocou no lugar, retirou e disse: volte lá e mande trocar, que ela está com defeito. E eu disse: ela é nova. E ele disse: e daí? Ela está com defeito. E eu saí meio sem graça, e eu pensei: como que eu vou chegar à loja e dizer que a peça nova veio com defeito? Cheguei lá e disse: olha, essa peça está com defeito, o eletricista disse que está com defeito. O rapaz prontamente olhou a caixa, a peça estava na caixa, tirou, olhou a peça, estava em perfeito estado, foi até a prateleira, pegou outra e me deu. E eu peguei, fui até a oficina, o Carlinhos pegou e colocou lá, tirou e disse: volta lá e troca, que ela está com defeito. E eu já com vergonha e sem graça, e eu disse: mas ela é nova também, igual a outra. E eu já estava pensando: o defeito é esse eletricista, só pode ser. E peguei a peça, fui até a loja, cheguei lá e disse: olha, essa peça também está com defeito. O rapaz franziu a testa, me olhou meio de lado e disse: a peça está com defeito também. E eu disse: tá. Ele disse: tá bom, mas trocou e disse: ó, é melhor você trocar de eletricista. Peguei pela terceira vez a terceira peça e fui até a oficina, cheguei lá e entreguei na mão do Carlinho. Ele abriu a caixa, pegou o relé, colocou no lugar, retirou o relé, colocou dentro da caixa e disse: vá lá e diga a ele que essa aqui também está com defeito. E eu cocei a cabeça, meio sem graça, e ele olhou para mim e disse: vai, está esperando o quê? Diga a ele que está com defeito. Cheguei lá, o dono da empresa, o Magnus, saiu do escritório, entreguei na mão dele. Ele me viu pela terceira vez ali, e ele me viu, veio e disse: qual é o problema? Eu disse: a peça está com defeito.
Ele olhou para mim, se aproximou do balcão, pegou a caixa assim, olhou para mim e disse: quem é o seu eletricista? E eu disse: o Carlinhos. Ele olhou para a caixa, olhou para o balconista e disse: tire todas as peças, guarde na caixa, vá ao depósito, pegue outra caixa, porque essas peças todas provavelmente estão com defeito. E assim fez. O rapaz foi lá dentro, pegou outra caixa com vários volumes e veio, retirou uma, me deu, levei, entreguei na mão dele e ele colocou e disse: essa está boa. Quando ele terminou o serviço dele e a Kombi estava funcionando, e eu saí dirigindo e pensando: que confiança aquele dono da casa de peças tem nesse eletricista. Quando eu disse o nome do eletricista, ele não discutiu, ele não pensou na possibilidade do eletricista estar errado. Ele simplesmente olhou para a caixa e me perguntou: quem é o seu eletricista? Eu disse: o Carlinhos. E ele olhou outra vez, olhou para a prateleira e disse: retire todas essas peças porque elas estão com defeito. Levem para o depósito, traga outra caixa e dê uma peça nova, outra peça a ele. Eu fico pensando, quando nós lidamos com Deus, qual é a confiança que nós temos quando Deus diz está errado? Quantas vezes nós tentamos convencer Deus de que nós estamos certos, que o problema é outro, e Deus está dizendo: está errado. Você tem que fazer, buscar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Quantas vezes nós tentamos convencer Deus que existe um outro caminho, um outro mecanismo, alguma outra coisa que possa ser feita. Deus diz claramente: está errado. Você tem que fazer o que é certo. Simplesmente você tem que confiar. Você tem que acreditar. Eu lembro que cada vez que aquele eletricista me dizia: você volta lá e diga que a peça está com defeito. Eu olhava para ele com desconfiança, eu não o conhecia, embora as referências do zelador da igreja, do Edmar, fossem as melhores possíveis. Eu olhava para o eletricista e pensava: o defeito deve ser ele. Não é possível que uma peça nova que veio na embalagem lacrada esteja com defeito. Passou pelo controle de qualidade, provavelmente na fabricação, logo após a fabricação. Não é possível que ela tenha defeito. E eu caminhava com a peça envergonhado, embora ele houvesse dito que a peça tinha defeito. Eu caminhava com a peça envergonhado, ia até o balcão e dizia: a peça está com defeito. E eu retornava e ele dizia: essa também está ruim. E eu chegava lá sem graça, sem jeito, e dizia: essa peça está com defeito. Até que pela terceira vez, quando eu retornei lá para levar a peça, e ele olhou para mim e disse: e quem é o seu eletricista? E eu disse: o Carlinhos. E o Magnus, dono da empresa, ainda é uma grande empresa em Cabo Frio até hoje, Magnus Auto. Ele olhou e disse: retire todas as peças da prateleira. Provavelmente todo esse lote foi fabricado com defeito. Muitas vezes Deus diz o que ele disse a Josué. Josué era um aprendiz de Moisés. Ele viu tudo que Deus fez na vida de Moisés. E ele ficava observando. E Moisés sabia que Josué seria o seu sucessor. Josué sabia que provavelmente seria o sucessor de Moisés. E duas situações, pelo menos no Velho Testamento, me causam profunda estranheza. A primeira delas, Deus disse a Arão: Arão, vá até o monte. Quando Arão chegou ao monte, leve seus filhos. E ele levou os 2 filhos. E quando chegaram lá, Deus disse a Arão: tire a sua veste sacerdotal, tire a estola sacerdotal. E ele disse: mas por quê? Porque eu vou matar você.
Deus disse: eu vou tirar a sua vida. Passe as suas roupas para os seus filhos, eles serão os sacerdotes, eles vão conduzir. A segunda situação que me causa estranheza, Deus lidando com Moisés. Moisés está no afã de chegar à terra prometida. Havia quebrado as tábuas da lei, havia desobedecido ao Senhor. E quando chegou no limite do Jordão, Deus disse: Moisés, suba até o monte. E Moisés subiu. E lá de longe ele viu a terra prometida, que ele viveu a vida inteira esperando entrar naquela terra prometida. E quando Moisés chegou ali, e de lá de longe ele olhou, e Deus disse: olhe a terra, porque você não vai atravessar o Jordão. Você não vai entrar na terra prometida, porque eu vou tirar a sua vida. Você já imaginou? Mas por quê? Porque tanto Arão, quanto Moisés e tantos outros homens da Bíblia, a palavra do nosso Deus, deixaram de experimentar aquilo que iriam experimentar como bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque pararam no meio do caminho e deixaram de fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas até o dia de hoje estão amargando na caminhada, no seu próprio deserto, não conseguem chegar, não conseguem ser abençoados, seus lares não são abençoados, os filhos não são abençoados, a empresa não é abençoada. Mas por quê? Sabe por quê? Porque deixaram de fazer a vontade de Deus. Deus está dizendo: Josué, você vai assumir agora. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Existe uma coisa que você tem que fazer. Você é quem fará essas coisas, não sou eu. Deus está dizendo: eu sei qual é a minha parte, mas você tem uma parte nisso que você não poderá abrir mão. Sempre foi assim no relacionamento com Deus. Nós estamos nos acostumando nos tempos modernos de que Deus faça tudo para nós e que nós fiquemos em casa. Imagine você se fosse assim no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Imagine se Deus dissesse a Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão dissesse: o que é que eu tenho que fazer? E Deus dissesse: fica aí mesmo, que eu vou trazer todas as nações da terra até você. Disse: mas o que mais que eu tenho que fazer? Nada, porque eu vou dar tudo a você. Eu vou trazer as pessoas até onde você está, até a Mesopotâmia, até aí perto do Golfo. Você fica aí, porque eu vou trazer tudo e vou colocar tudo no seu colo. Deus disse a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele vai deixar Ur, na Suméria. Ele vai sair do sul da Mesopotâmia, ele vai subir na direção da Babilônia, vai subir na direção de Umari, vai subir na direção de Arã, de Ané. Ele vai caminhar de cidade em cidade, enfrentando dificuldade, para que pudesse chegar até próximo a Jerusalém. Você sabia que Isaac foi levado ao monte para ser sacrificado, o mesmo monte em que Jesus foi sacrificado? Você sabia disso? Que ele foi conduzido e ele ia ser sacrificado no mesmo lugar que Jesus foi sacrificado, porque Abraão no Velho Testamento representa Deus, e ele está levando o seu filho para o sacrifício, e quando ele chega ao local do sacrifício, Deus diz: não, Abraão, você não precisa disto, porque eis aqui o cordeiro. E você olha para o Velho Testamento e diz: lá estava o cordeiro preso, entre os arbustos estava ali preso o cordeiro. Não é este o cordeiro que Deus está dizendo. Deus está dizendo, quando João Batista vê Jesus se aproximando, sabe o que ele diz? Eis aí o cordeiro. Você sabe por que essa referência? Porque o cordeiro que Abraão estava recebendo, ele era só o símbolo do cordeiro que Deus levaria para o sacrifício. Cada um de nós tem uma parte no relacionamento com Deus. Cada um de nós. Deus está dizendo: Moisés, eu não te mandei, eu mandei a você. Ser forte e corajoso. Não temas,
nem te espantes. Josué, a única coisa que você precisa fazer é ser forte e corajoso. Certamente o desafio era muito grande, mas Deus está dizendo a ele: você só precisa ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes. Quantas vezes nós nos desesperamos em meio à dificuldade, em meio ao desemprego? Quantas vezes nós nos desesperamos porque a situação ficou difícil? Você sabe qual é a parte que cabe a cada um de nós? É a mesma de Josué: ser forte e corajoso. Eu imagino que Deus poderia muito bem dizer a Moisés: Moisés, eu tenho um propósito para a sua vida, fica aí no Egito, porque eu vou transformar o Egito na terra prometida. Porque Abraão já havia feito isso, já havia chegado até lá, mas os filhos de Jacó venderam o seu irmão e eles voltaram para o Egito, eles retornaram ao Egito para serem escravos no Egito. E Deus disse: eu vou ter que tirar esse povo agora de novo do Egito. E Deus poderia dizer: Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês já estiveram por aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o Egito em terra prometida, você não tem que fazer nada. Tem muita gente hoje imaginando que viver com Deus é assim: eu não tenho que fazer nada, Deus vai fazer tudo para mim, eu não preciso me esforçar, Deus vai trazer a bênção sobre a minha cabeça, o Senhor vai responder as minhas orações e eu vou receber tudo. Eu não preciso trabalhar para o Senhor, eu não preciso evangelizar, eu não preciso ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso cantar louvores ao Senhor. Eu vou ficar aqui esperando que Deus vai fazer tudo. Deus disse a Moisés: vai lá, pega aquela multidão no Egito, vai lá, retira todo o povo do Egito. Se você ler em Números 11, são 600.000 homens, mais mulheres e crianças, e vão para o deserto. Senhor, como que isso vai acontecer? Deus disse: problema meu, faz a sua parte, vai lá, a sua parte é falar com o faraó, a sua parte é tirar o povo, deixa que o restante eu vou fazer. Quantas vezes a gente para e fica perguntando: Deus, eu vou comer o quê? Deus, eu vou vestir o quê? Deus, eu vou fazer, Deus, como que vai ser? Deus está dizendo: isso é problema meu, eu vou dar o jeito. Pastor, mas a Bíblia não diz isso. Diz sim. Jesus diz assim: não andeis solícitos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Ele mesmo nos ensina que basta cada dia o seu mal. Olhai para os lírios do campo, eles não cegam, não fiam, eles não sabem tecer coisa alguma, mas em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um lírio do campo. Senhor, mas o que é que eu vou comer? Jesus disse: olhem para as aves do céu, elas não sabem semear, elas não sabem colher, mas eu dou a elas o alimento todos os dias. Nós temos que aprender a confiar que há coisas que Deus é quem vai fazer. Quando Deus disse a Abraão: vai, sai do meio da tua parentela. E para onde eu vou? Deus, esse é problema meu. Quando Deus disse a Moisés: vai, tira o povo do Egito e atravessa o deserto de volta para a terra prometida. Mas como que isso vai acontecer? Eles vão comer o que? Deus disse: isso é problema meu. E Faraó: é problema meu, disse o Senhor. E qual é a minha parte, Abraão? A sua parte é acreditar. Moisés, a sua parte é acreditar. Pastor, mas é muito difícil. Eu também acho. Moisés também achava.
Imagina, você está em casa e Deus aparece a você e diz na sua experiência, na revelação divina, Ele diz: eu quero dizer uma coisa a você. Vá até o Egito e retire aquele povo todo que está no Egito, mais de 1 milhão de pessoas, e vá em direção à terra prometida. Você acha que Moisés prontamente deu um pulo e disse: claro? Moisés deve ter pensado: será que eu estou tendo uma alucinação? Será que é assim mesmo? Imagine que você seja Noé, e você está em casa, e Deus vem dizer ao seu ouvido, na sua experiência, no relacionamento com Deus, não havia uma aparição divina, uma teofania, simplesmente na experiência Deus diga a você: faça uma arca. Para quê? Eu vou trazer um dilúvio à terra. Ah, é? Todo mundo vai morrer, só você e sua família vão se salvar dentro da arca. Tem certeza? E Deus diz: tenho. E vou entrar contigo na arca todos os animais. Eu imagino eu chegar em casa, chamar a Lecimar, dizer: senta aqui no sofá. Ou então o pastor Marcelo chegar em casa, chamar a Jerusa e dissesse a ela: Jerusa, senta aqui. Se nós disséssemos à esposa, imagina o Giovanni chamando a Patrícia, dizendo: Patrícia, Deus disse que é para eu construir uma arca. E nós vamos fazer uma arca muito grande. Para quê? Deus vai mandar uma chuva que vai encher tudo, Patrícia. Já pensou, Giovanni? Giovanni ia ligar, a Patrícia ia ligar para a mãe e para o pai, para a irmã Isabel e para o irmão Nilton Gracino. Dizer: mãe, vem aqui. Giovanni surtou. A gente tem que internar o Giovanni. Você acha que foi fácil começar a construir uma arca? Você acha que foi fácil para Abraão chegar para o povo, para a família, dizer assim: vamos embora? Você acha que foi fácil para Moisés acreditar que Deus ia libertar mais de 1 milhão de pessoas e que Deus ia sustentar todas essas pessoas no deserto? Lá onde eu fui criado, quando o garoto, adolescente, começava a querer namorar alguém, era muito comum o pai dizer para ele assim: meu filho, você tem 14 anos, você quer namorar, você está achando que a filha dos outros é rolinha? Rolinha é um pássaro pequenininho que come areia. Ela come muito, ela belisca areia e come grãos de areia. E aí é muito comum o pai dizer assim: meu filho, você acha que as filhas dos outros são rolinhas, que elas vão comer areia? Você não tem emprego, você não tem nada, você não tem coisa alguma diante de você, você quer namorar, você tem o que para oferecer? Como é que você vai casar com essa menina? Eu imagino Moisés, Deus dizendo: Moisés, vai. Eu vou para onde com esse povo? Deus diz: vai para o deserto. Moisés fez a parte dele, Abraão fez a parte dele, Noé fez a parte dele, e nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, pastor? Primeiro, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelizar é sua parte, é minha parte. Falar de Jesus a outras pessoas. Muitas vezes você dobra o joelho, você ora e diz: Senhor, converte fulano. Deus diz: eu quero convertê-lo. Vai lá falar com ele. Mas não dá para o senhor ir lá: quero só orar. O senhor vai lá e faz. Não é assim que funciona, não. Você, toda vez que encontrar essa pessoa, terá que abrir a boca para que o Espírito Santo tenha liberdade para atuar através de você e falar de Jesus para ele, até que o Espírito Santo possa constrangê-lo e ele vira uma decisão ao lado de Cristo, chorando entregar a vida a Jesus. É preciso que você seja o instrumento. Jesus disse aos discípulos: vão por todo mundo e preguem o evangelho. A segunda coisa que você tem que fazer a sua parte, você precisa orar ao Senhor.
As coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que acontecesse. Quantas vezes você orou? O Senhor Jesus disse que tudo aquilo que você pedir, crendo, você vai receber. O Senhor disse que se nós acreditarmos naquilo que nós estamos pedindo, mas precisamos pedir, e além de pedir, precisamos acreditar. Deus está dizendo que Ele vai responder às nossas orações, só que você quer o resultado sem que você possa orar. Quanto tempo você gasta orando todos os dias? Quanto tempo você gasta buscando a face do Senhor, pedindo a Deus que possa fazer aquilo que você quer que aconteça na vida do seu filho? Quanto tempo você gasta pedindo a Deus que possa realizar alguma coisa na vida conjugal, na vida do casal? Mas nada acontece. E quanto tempo você ora? Nós precisamos evangelizar, nós precisamos orar. Eu ando muito deprimido, pastor. Eu estou em dificuldade. Quanto tempo você gasta lendo a palavra do Senhor? Examinai as Escrituras, pois vós cuidais de ter nela a vida eterna. Ah, mas eu não consigo crescer na vida cristã porque a minha fé é fraca e eu caio, eu peco e eu não consigo me fortalecer. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você não come desse livro, como disse o profeta Ezequiel, e eu vi a palavra de Deus, e eu comi a palavra de Deus, e na minha boca a palavra de Deus, diz o profeta Ezequiel, ela era doce, mas quando ela chegou no meu ventre, ela era amarga, ela me incomodava, porque a palavra do Senhor estava dentro de mim, e ela dentro de mim amargava como fel. O profeta Ezequiel sabia disto. Nós muitas vezes temos a palavra de Deus só na nossa boca. Quando nós cantamos hinos, quando nós declaramos alguma coisa enquanto cantamos, mas não queremos colocar essa palavra dentro do nosso coração, porque dentro de nós é que ela vai produzir resultado. Qual é a nossa parte? Precisamos ser fiéis ao Senhor também nos dízimos e ofertas. Precisamos dedicar ao Senhor, ofertar ao Senhor. Daquilo que recebemos das mãos do Senhor devemos trazer, não como uma obrigação, mas como uma adoração. Quando Deus disse a Jacó, disse, você vai sair daqui e você vai para uma terra distante, eu vou te abençoar. E ele disse, Senhor, se o Senhor fizer isso, se eu for, se o Senhor me abençoar, eu certamente darei o dízimo de tudo que o Senhor me conceder. O que ele está dizendo é de Senhor, eu quero dizer ao Senhor que existe uma parte neste relacionamento de ser abençoado pelo Senhor, que me pertence, uma parte que é minha, e eu vou dizimar, vou entregar tudo ao Senhor. Quantas pessoas estão esperando a bênção de Deus, e quando recebem de Deus, antes de qualquer coisa gastam tudo, e já começam a pedir, Senhor, para o mês que vem, Senhor, eu preciso de mais. E Deus, eu que sou ruim toda a vida, eu não daria coisa nenhuma. Você não é fiel ao Senhor? Eu diria, se fosse eu diria sim. Jamais vou abençoar você, pão duro, mesquinho. Você, seu infeliz, você recebeu e não deu dízimo, você não deu oferta, você não investiu em missões, você não abençoou, não socorreu o necessitado, você gastou tudo para você e você ainda quer mais? Eu diria assim. E quantas vezes Deus age com misericórdia? Ele mantém o seu emprego, Ele sustenta a sua saúde, e você continua sem conseguir ser fiel ao Senhor. A palavra do Senhor nos garante que até uma mãe pode abandonar o seu filho. Até uma mãe pode abandonar o filho. Mas eu, diz o Senhor, eu nunca me esquecerei
de vós. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sempre vou fazer a minha parte. Eu sempre vou fazer a minha parte. Se você ler o versículo de novo, o versículo 9, ler de novo o versículo 9 do capítulo 1, Deus diz a ele: ser forte, corajoso, não temas e nem te espantes. Sabe por quê? Deus diz assim: porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que tu andares. E se eu deixar o culto e eu for domingo para o Maracanã, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Onde você andar, eu sou contigo. Porque se Deus abandonasse por causa do pecado, o amor de Deus é tão intenso, que mesmo quando eu não faço a minha parte, Deus continua me abençoando. Quantos não dizimistas têm emprego? Quantas pessoas que não oram recebem bênçãos? Quantas pessoas que não evangelizam têm parentes convertidos pela evangelização de outras pessoas? Quantas pessoas que não leem a Bíblia conseguem ter o coração confortado? Sabe por que Deus está dizendo: onde quer que tu andares, eu serei contigo, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer. Pastor, já que Deus vai me socorrer, se eu não fizer a minha parte, não é melhor viver assim? Digo a você que não. Porque no relacionamento com Deus existe uma coisa chamada fidelidade, que vale muito para o Senhor. Quando você canta, quando você adora, a sua fidelidade vale muito. Quando você ora: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é só orar, precisa que você faça a sua parte. Vamos orar ao Senhor. Pergunte nesta manhã para Deus: Deus, qual é a minha parte? Você sabe. Você sabe. Fui pastor de um senhor de meia idade. Ele era um empresário. E naquele dia de manhã, a igreja tinha reunido para adquirir uma propriedade. E ele era uma pessoa de posse. E ele levantou no momento em que a igreja na Assembleia tomou a decisão. E ele disse: eu não dou um centavo, não contem comigo. E sentou. Aquilo incomodou muito meu coração. Eu presidia a Assembleia. E eu disse a ele: irmão, o nome dele é Nildo, eu posso citar. Irmão Nildo, eu quero dizer uma coisa, irmão. A Bíblia diz que cada um deve entregar ao Senhor com alegria. E todo esse rancor que está no seu coração, é melhor mesmo que o irmão não oferte, porque Deus não iria se alegrar com a sua oferta. Acabou a assembleia. Fui à porta para despedir a igreja. Ao final da reunião, ele saiu e na época tinha um carro, um Del Rey Guia, que era um carro fantástico. E ele saiu, foi até a rua em frente à igreja. E ele voltou esbaforido e disse: pastor, roubaram o meu carro. E eu disse a ele: precisamos ir até a delegacia, registrar a queixa. E ele olhando para mim, e ele disse: eu sei por quê. E eu disse a ele: por quê, irmão?
E ele me disse: se Deus parar de me abençoar, eu sei que tudo que tenho vai embora. E quando eu disse que não dou um centavo, que nem um centavo do que eu tenho está à disposição de Deus, Deus já começou a me mostrar que se Ele encolher a mão dele, não me restará nenhum centavo. Antes de ir à delegacia, nós podemos orar juntos. Saí da porta da igreja, pedi ao irmão Jailson que despedisse a igreja. Entramos no gabinete, ele ajoelhou e ele chorou. E na oração, chorando, ele disse: Deus, me perdoa. Me perdoa, Deus. Tudo que tenho é do Senhor. E ele só pedia perdão, perdão, e chorava. Deus está dizendo a Josué: Josué, eu sou contigo, eu vou te abençoar. Você vai entrar na terra prometida, vai enfrentar inúmeros exércitos. Você vai ter muitos problemas, Josué, mas eu quero dizer uma coisa a você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas, não te espantes, não tenhas medo, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo. É isso que nós precisamos. Temos que fazer a nossa parte. O restante é problema de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes falhamos, ó Deus, na nossa parte, na evangelização, no louvor, na adoração, na leitura da Bíblia, a palavra do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós falhamos no jejum, na consagração, na dedicação de dízimos e ofertas. Quantas vezes nós falhamos, Deus, e pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor nos abençoa. Ó Deus, tem misericórdia outras vezes de nós, mas ó Deus, mais do que contar com a tua misericórdia, queremos fazer a nossa parte também. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a que sejamos fiéis no louvor, na adoração, no evangelismo, na leitura da palavra do Senhor, na dedicação de dízimos e ofertas, que sejamos fiéis ao Senhor. Faz, ó Deus, com que seja assim, pois nós precisamos e nós queremos mudar de vida. Faz, ó Deus, com que seja assim, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.